Olá pessoal, bom dia, como vai? Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu queria compartilhar uma coisa com vocês que eu achei muito legal e sinceramente eu não tinha ideia. Eu fui gravar o vídeo, abri aqui o YouTube e aí apareceu uma mensagem aqui: seu canal completa 14 anos hoje. Então eu queria agradecer a vocês, parabenizar vocês, né? Porque quando o canal completa 14 anos, o mérito é todo de vocês, que tem aqui me ajudado, me apoiado, seguido, dado audiência. Alguns de vocês há 14 anos, né? O Usuário Diário não tem 14 anos, tem 9, né? Mas enfim, muito obrigado pelo carinho. E aí uma coisa que às vezes também dá uma olhada aqui, 47.654 inscritos temos no canal. Muito obrigado. A minha meta agora é bater 50 mil. Vamos ver se chega em 50 mil. Não porque dê algo em especial, né? Mas é legal a gente pôr metas, né? Metas de crescimento, atingir certos marcos na vida. Enfim, quem sabe um dia eu ganho até aquela plaquinha prateada do YouTube. Se não me engano é com 100 mil inscritos. Imagina se um dia chegar lá. Mas enfim, metas pra frente. Obrigado pelos 14 anos de canal. Bom, essa semana a gente começou a ler, ou começa a ler a porção de Vayeri. Deixa eu só ver que parágrafos que a gente vai focar, eu esqueci de olhar, aqui. A gente vai focar nos parágrafos de 106 a 108 do Zohar, nono ano de leitura. E esses três parágrafos, 106, 107, 108, vão trazer um conceito cabalístico muito importante, mas muito mal compreendido. Na verdade é um conceito que vem da Bíblia e aí a Cabalá lê, que é a ideia a seguinte: ao longo da história bíblica você vai ver Deus falando com o povo, Moisés falando com o povo, da importância de herdar a terra, né? Herdar a terra de Israel. E várias vezes Moisés faz assim quase que um apelo para o povo. Ó, façam tudo direitinho, andem na linha, sejam corretos, porque aí vocês vão herdar a terra de Israel. Então, a Cabalá vai pegar esse conceito e vai falar, como vocês sabem, que não tem nada a ver com uma terra física, geograficamente falando, né? Estamos falando de um conceito espiritual. E a primeira coisa que a Cabalá vai notar é esse link que eu falei, entre os seus atos, vamos chamar assim, você andar numa vida correta e herdar a terra de Israel. Fica muito claro quando você vê os textos que uma coisa está ligada à outra. Então a Cabalá começa a falar o seguinte, tá, então o que significa esse herdar a terra de Israel, que ocorre quando eu trabalho sobre os meus atos? E que atos são esses? Então, vamos lá. Herdar a terra, no sentido cabalístico, significa especificamente a herdar Malhut, a 10ª Sfirá da árvore da vida. A Sfirá de Malhut ela é chamada de terra, né, e termos conectados com isso. E a ideia de herdar a terra nesse sentido é chegar numa plenitude espiritual. É como chegar e falar assim, você conquistou o seu território e você agora tem uma certa realização espiritual. Além disso, é a ideia de se unir com a Shekhinah. Eu falei disso no vídeo da energia semanal, né? Por quê? Porque Malhut também é a Shekhinah, né, a presença divina. E por fim, né, chegar na terra de Israel, herdar a terra de Israel, é realizar a sua missão de alma. Então olha quantos conceitos relacionados, claro, eu queria trazer um pouquinho mais sobre eles, né? Então quando a gente herda essa terra, Malhut, a gente está falando, como eu disse, de uma terra espiritual, né? Não estamos falando de uma terra física. Malhut, como última das Sfirot, ela representa a realidade física, representa o mundo manifesto, o mundo que você está vendo ao seu redor, né? Mas ela é o receptáculo das influências espirituais que vêm de cima da árvore da vida, das Sfirot superiores. Então herdar a terra é isso, é você ter, digamos, uma vida reta, vamos chamar assim, em Malhut, boa, correta, que funciona em Malhut, mas que está recebendo influência espiritual, percebe? É como falar o seguinte, é você estar em sintonia, né, com a matéria e com o espírito, fazendo com que o espiritual venha para a matéria de uma maneira tranquila, revelando a luz da criação, é como a gente chama. Agora, para isso, a gente precisa ser justo. Inclusive, esses parágrafos do Zohar mencionam Isaías, né, que é um profeta que fala muito disso. Isaías, principalmente, se não me engano, capítulo 60 de Isaías, fala isso. Ó, o povo de Israel tem que ser um povo justo. E se ele for um povo justo, ele vai herdar a terra para sempre, né? E aí o que significa então ser justo na Cabalá? É aquilo que a gente chama de você aderir ao pacto divino, que é o conceito de Brit, né? Eu não vou me aprofundar muito porque a ideia do Zohar Diário é ser um pouco mais sucinto, né? Mas assim, Brit, num sentido literal, o pessoal entende Brit como a circuncisão, tá? A gente já teve vídeo sobre isso no canal. E ok, para um judeu que tem que fazer a coisa literal, é a circuncisão. Mas no sentido cabalístico, de novo, essa circuncisão representa
outra coisa, né? Brit significa literalmente uma aliança, um pacto com Deus. Então, quem que é o justo que respeita esse pacto, essa aliança? É aquele que se conecta profundamente com a luz divina, né? E que se compromete a tentar fazer essa luz vir o máximo possível aqui para Malhut, de uma maneira correta, de uma maneira retificada. E aí o Zohar ensina que essas pessoas também podem ser chamados, então, de os ceifeiros do campo. Como eu falei, Malhut é a terra e outros nomes, né? Então, Malhut pode ser chamada de um campo. Imagina um campo todo semeado, todo com plantas. Ou pode ser chamado de um pomar, né? Como o Pardes de Monima, pomar das romãs. E aí você tem esse campo, por exemplo, cheio de trigo, e você tem que ir ceifar esse trigo, colher as coisas, né? Então, as pessoas que estão trabalhando em Malhut, fazendo com que ela receba luz, são chamados ceifeiros do campo, tá? E aí o Zohar traz mais uma informação. As pessoas que fazem esse tipo de trabalho, elas adoçam os julgamentos, como a gente diz na Kabbalah. A gente vive em Malhut, tipicamente, e infelizmente, uma vida de dureza. Malhut é um lugar difícil de se viver. É um lugar onde você experimenta as coisas que a gente tem como negativas. É um lugar onde você tem tristeza, sofrimento, dor, morte, doença. Mas cada vez que a gente está fazendo esse trabalho espiritual e trabalhando em Malhut, a gente está adoçando os julgamentos. A gente está fazendo com que a vida em Malhut seja melhor, mais fácil, mais gostosa, tá? Então, o resumo de tudo isso que nós estamos falando é que herdar Malhut requer, claro, um esforço, como um trabalhador do campo. Mas é um esforço não tanto físico, embora também físico, é um esforço espiritual. É você ser fiel ao pacto, ao Brit, né? E você então fazer com que todos os seus atos, dentro do possível, sejam um canal para a conexão divina. E aí, quando a gente então vai retificando o nosso caráter, o nosso comportamento, se alinhando com essas ideias, estudando textos sagrados, né, fazendo tudo isso, a gente adoça julgamentos, a gente começa a herdar Malhut. E aí a gente começa a fazer com que a nossa alma participe cada vez mais da unidade divina. E na verdade a gente acha que é só a gente, mas a Kabbalah diz que a gente acaba influenciando os que estão ao nosso redor também. Então a gente acaba até transcendendo a noção de indivíduo e acaba trazendo essa luz e um pouco mais de unidade divina para toda a humanidade. Um bom dia a todos e tudo de bom.